prazer falar o senador Alessandro Vieira, o senador Mourão. E eu queria, senhor presidente, antes de falar dos assuntos, fazer dois registros. O primeiro é que eu sou jornalista há 40 anos. Né? Comecei no rádio, em 44 anos de rádio, e depois migrei e continuei no rádio e no jornal. E quando fiz as denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral, as pessoas não levavam muito a sério, achando que era uma questão política. E não era política. Era uma questão de uso indevido do dinheiro público para enriquecimento ilícito. Só foram me dar ouvido quando eu consegui, através das minhas fontes, aquelas famosas fotos e gravações da farra dos guardanapos em Paris, que tomaram conta do noticiário. Daquele grupo todo que eu denunciei, eu gostaria de ler um documento aqui, rápido, né? Nós tivemos praticamente todos presos, né? Exceto um membro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Só que à época, Vossa Excelência sabe como funcionam essas coisas, já haviam passado 14 anos que eu tinha saído do governo do Estado e me arrumaram um problema da Prefeitura de Campos para que eu fosse preso no mesmo dia de Sérgio Cabral, para que confundisse a cabeça das pessoas. Então eu vou ler para Vossa Excelência aqui um documento que é uma promoção de arquivamento, porque como a denúncia foi minha ao Procurador-Geral da República, né, para que houvesse o arquivamento eu teria que ser ouvido. Eu estou diante aqui de dois delegados. Né? Trata-se de notícia de fato e crime instaurada a partir de representação do ex-deputado federal Antony Garotinho. Ao longo de extenso procedimento são listados uma miríade de crimes que teriam sido praticados pelo ex-governador Sérgio Cabral e a sua organização criminosa. Ao longo de quase 5 anos de sua existência, a Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro propôs 30 ações penais em favor de Sérgio Cabral e sua, esse aqui eu queria frisar bem, organização criminosa, que é a segunda pergunta que eu vou fazer. Abrangendo os mais diversos crimes e áreas de atuação, desde as obras de reforma do Maracanã, a Operação Calicut, passando pelas fraudes da Secretaria de Saúde, Operação Fatura Exposta, Operação Ressonância e Operação SOS, até o desmantelamento do histórico esquema da caixinha da FETranspor, Operação Ponto Final. Após um trabalho que envolveu a cooperação de outros órgãos, como a Polícia Federal, o COAF, a Receita Federal, a Força Tarefa promoveu 55 operações, que resultaram em 806 buscas e apreensões, 70 prisões temporárias, 264 prisões preventivas, além da propositura de 104 denúncias, que somaram um total de 894 denunciados e 183 condenados em primeira instância. Várias dessas operações resultaram em acordos milionários, responsável pela devolução aos cofres públicos de 4 bilhões de reais. Eu devolvi aos cofres públicos 4 bilhões de reais. Além do requerimento de reparação de ações penais de 12 bilhões de reais e outros 12 requeridos em ações de improbidade. À vista do exposto, não vislumbrando mais qualquer utilidade do presente feito que tramita há 10 anos,
determina o seu arquivamento. Antes, porém, intime-se o representante para que apresente recurso no prazo de 10 dias. Assinam aqui todos os procuradores da República, inclusive o chefe da Força Tarefa, procurador Eduardo Elage, Fabiana Schneider, Marisa Varoto, Rodrigo Timóteo. Bom, o que sucedeu, o senhor deve saber. Hoje os procuradores foram punidos, o juiz que recuperou o dinheiro para o Estado foi afastado, e o Sérgio Cabral toma banho de piscina, fazendo gracinha e zombando da cara da população do Rio de Janeiro. E o denunciante, que fui eu, fui preso 4 vezes, entrava de manhã, saía de tarde. No total foram 29 dias. Então, quero deixar claro que eu queria saber, Vossa Excelência, eu tive uma conversa ontem bastante produtiva com o senador Alessandro Vieira, que foi o autor do requerimento que me chegou, para saber se eu falo aqui de organização criminosa que está dentro do governo todo do Rio de Janeiro, ou se eu falo de associação criminosa. São coisas diferentes, os senhores conhecem os tipos, né, penais, porque ontem eu ainda comentava com o senador Alessandro Vieira, eu falei, olha, a coisa é tão grave que eu não sei, pelos próximos dias, tem um desembargador federal envolvido, que eu acho que o Alexandre de Moraes falou isso ontem, ele é testemunha, ou vai afastá-lo da função, ou vai prendê-lo, porque ele vaza informações para o presidente da Alerj. Quando eu acordei hoje, o cara já estava preso, né? Então, assim, é uma situação, eu queria saber, eu preciso delimitar, porque o senhor falou 20 minutos, 20 minutos eu não falo nem da polícia, quanto mais do crime do Estado. Eu queria assim, saber, porque a situação ali é o seguinte, tem que escolher qual lugar que não tem corrupção. Eu até faço uma brincadeira, às vezes, de mau gosto até, que eu dou uma barra de ouro, que é o que eles costumam fazer lá, para quem me apontar um órgão do Estado do Rio de Janeiro que não tenha corrupção. Né? O senhor me permite, presidente? Não, eu queria... Para encaminhar, governador, a sua colaboração, é uma questão procedimental. O senhor tem de início os seus 20 minutos, como o presidente falou, mas não vai lhe faltar tempo. É evidente que o histórico de corrupção do Estado do Rio de Janeiro não caberia num dia inteiro de depoimento. Mas o nosso objetivo aqui principal é trazer para essa CPI, dar essa visão para a sociedade da radiografia atual. Como é que a gente chegou nessa situação no Estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho o desembargador federal preso, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro preso e agora com tornozeleira, busca e apreensão, não se sabe exatamente com que alvos, mas numa sequência que aponta uma severa infiltração. E aí um fato que o senhor vai poder historiar, mas que me parece que muda um pouquinho o perfil da corrupção no Estado do Rio de Janeiro, que é essa ligação direta com as facções armadas. Me parece que aí é um passo então abaixo. Eu vou começar por aí. Ótimo. Né? O general Mourão sabe que nas tropas embaixo, seja ela da Polícia Militar, do Exército, da Polícia Civil, sempre tem, pela natureza dessas pessoas que vêm do povo, né, uma certa infiltração. Né? Mas no Rio de Janeiro o crime subiu de patamar. E eu vou contar aqui, eu já tinha um pouco de desconfiança pelo que estava vendo na máquina pública, mas aí vieram 4 atenções, aí eu vou pedir uma atenção especial num dos episódios ao, agora senador, mas general Mourão, porque envolve o Exército Brasileiro. Primeiro, um bandido, um dos procurados na lista que o governo federal fez agora, pedindo a cada estado que indique seus bandidos mais perigosos, de nome Abelha, saiu pela porta do presídio do complexo penitenciário de Jericinó, que é um complexo de vários presídios, pela porta da frente, andando.
Todo mundo queria saber. Aí o secretário, à época, disse, não, foi um erro da justiça. Eu verifiquei lá no sistema que ele estava em liberdade. Aí a justiça, não, foi erro do... Bom, foi erro de um, foi erro do outro. O Abelha está solto até hoje. Eu falei, poxa, isso está me cheirando alguma coisa muito estranha. Mas um fato não é suficiente para você levantar envolvimento de autoridades do nível de secretários, governadores, né, envolvidos com crime. Aí veio um segundo episódio, que até foi tirado da minha página e retratado pelo jornal O Globo numa ampla matéria. Comando Vermelho ordenou trégua no G20. Aí eu fui apurar, né? E, de fato, constatei que haviam vários prints para um acordo entre as facções, nesse caso não era só o Comando Vermelho, mas as facções não façam nada durante o G20, nem dentro, nem fora, que a gente vai dar uma regalia para vocês. Durante o mesmo período, foi permitido entrar com o celular, o Comando Vermelho ganhou um forninho daquele elétrico, tem um nome, Air Fry, né? Umzinho em cada ala auditiva pessoal, mais importante, uma vergonha, né? E aí eu falei, bom, aí eles apresentaram uma estatística, né? Aqui numa nota pública, esta nota aqui, dizendo que a matéria do Globo e a minha reportagem eram falsas porque os números não se alteraram do período do evento do G20. Aí eu falei, não, peraí, vocês estão publicando o relatório do mês. Eu quero do período do G20. Fui até a Secretaria de Administração Penitenciária, conversei com agentes, porque a secretária não atende, né? E levantei. E, de fato, foi uma paz. Os números chegam até a ser assustadores. Oh, mas tá bem. Pode ser que tenha sido assim, uma coincidência, e para os bandidos também talvez seria bom não ter confusão nesse período. Mas aí veio um terceiro episódio também público. Todo mundo tomou conhecimento, envolveu até o marido de uma deputada federal. Tinha um congresso de medicina do Rio de Janeiro, e todos se hospedaram no hotel, entre o Recreio e a Barra. Os médicos desceram para fazer um lanche, tomar uma cervejinha. O congresso começaria no dia seguinte. Passam duas motos com bandidos criminosos na moto. Confundiram um dos médicos com o Taylor. O Taylor era um miliciano daquela área, inimigo do Comando Vermelho. Eles resolveram retornar por conta própria, dispararam contra os 4 médicos, mataram 3, inclusive o irmão da deputada, e um ficou gravemente ferido. Aí aquilo foi uma repercussão enorme. Aí logo de manhã sai uma nota misteriosa, um porta-voz do Comando Vermelho, dizendo o seguinte, que o Comando Vermelho já sabia que foram integrantes da facção, mas que não estavam de acordo com aquilo. Os jornais publicando, vem cá, quem é que fala em nome do Comando Vermelho? Aí à tarde saiu outra nota, dizendo o seguinte, os criminosos já foram presos e serão julgados hoje à noite. Novamente, o porta-voz do Comando Vermelho. Mas vem cá, tem chefe de polícia nisso aqui, não tem ninguém que possa explicar como é que é essa situação. No dia seguinte, sai, então, a matéria, Comando Vermelho executa os assassinos dos médicos. Bom, o Comando Vermelho investigou, o Comando Vermelho prendeu, o Comando Vermelho julgou e matou.
Isso é um absurdo. Cadê a Secretaria de Segurança do Estado? Né? Mas eu fiquei tão indignado com aquilo que eu falei, olha, eu vou mergulhar mais a fundo. E aí vem o general Mourão, um fato que é inacreditável. Quando eu soube do fato, eu não acreditei. Até que os documentos da portaria do presídio foram me entregues. O senhor sabe que sumiram armas do quartel de Barueri. Deve saber, sumiram fuzis. Né? Então, o Exército, através do seu serviço de inteligência, descobriu que essas armas estavam na Rocinha. Então, procurou o governo do Rio de Janeiro e montou uma operação. O Exército cercaria a Rocinha e a Polícia Militar subiria e pegaria as armas. 2 dias antes da operação, um membro do governo do Estado, de nome Leonardo Francisquim, que à época ocupava a subsecretaria de inteligência do sistema penitenciário, falando em nome do governo, se reuniu com os oficiais do Exército Brasileiro e disse, olha, eu acho que isso vai dar confusão. Vai dar certo, não. Não, mas temos que pegar a ordem do general, né? Do comandante militar do leste. Não, eu vou fazer uma proposta a vocês. Vocês vão até o presídio, vocês chegam lá, vão entrar lá, tudo direitinho. Você vai ser... Você usa o nome de Bruno, que é um agente, e você usa o nome de Lima, que é outro agente. E vocês vão passar, e aí vocês vão ser levados até onde está o chefe do Comando Vermelho, que ele vai mandar entregar as armas. Bom, só que na hora lá, alguém esqueceu de avisar que a portaria do presídio estava informatizada. Ou seja, eles eram agentes de outro presídio que estariam entrando lá. Quando o cara do Exército botou o dedo, o agente penitenciário, o policial penal, disse, não, você não é Bruno, não. E você também não é Lima, não. E aí veja o ridículo. Um policial penal, com todo respeito, dá voz de prisão a 2 oficiais do Exército Brasileiro. Aí, aquela confusão, chamaram o diretor das cadeias de Bangu, dos presídios de Bangu. Ele não sabia o que dizer. Não, isso é uma operação sigilosa do Exército Brasileiro com a Secretaria de Administração Penitenciária. E, não, mas olha, o diretor do presídio, então, o chefe das cadeias, disse, ó, eu não tenho como... Quero saudar aqui meu amigo Magno Malta, prazer em vê-lo recuperado, meu irmão. E chamam, então, o Francisquim, que tinha acordado. O Francisquim disse, olha, é o seguinte, você quer o quê? Não, eu vou lançar isso aqui no livro, que eu não vou segurar esse negócio aí, não. O policial penal lançou tudo do livro e ele acompanhou, o chefe da cadeia, a ida dos policiais, né, dos oficiais do Exército Brasileiro, até um chefe do Comando Vermelho preso. E ele disse, ó, não precisa ir na Rocinha, não. Amanhã vocês vão lá num lugar em Jacarepaguá chamado Gardênia. As armas vão estar dentro de um carro, né? E vocês podem pegar lá, não vai ter ninguém lá, não. Ocorreu tudo, ninguém foi preso, e as armas, faltando apenas um fuzil, todas as demais foram recuperadas. Não sei se o senhor tinha conhecimento. Aí eu até estranhei que depois me ligou um general em nome do comandante do Exército. Não, o senhor podia nos ajudar. Eu falei, eu? Não, o senhor podia colaborar, pelo menos dizendo aí quem foi que deu a ordem. Eu falei, ô general, eu vou pedir aqui para não falar o nome do general, porque
ele não tem nada com isso, ele está cumprindo o papel dele. O senhor quer que eu colabore com quem? Não. O senhor, do jeito que detalhou a operação, o senhor deve saber quem deu a ordem aos oficiais para ir lá. Porque o general Paiva não foi. O chefe da apuração, o general Landrital, também não foi. O comandante militar do Leste também não foi. Só falta o senhor dizer que fui eu. Eu dizia, olha, eu sou jornalista, eu tenho segredo de fonte, eu não sei quem foi que deu a ordem, mas também se eu soubesse eu não ia dizer não. Isso não é problema meu. Não é problema vocês apurarem essa situação. Não sei nem como terminou isso. Gostaria até de saber do general Mourão quais foram as providências adotadas dentro do Exército Brasileiro para essa desmoralização dos oficiais se submeterem a negociar a entrega dos fuzis roubados num quartel em Barueri com traficantes do Comando Vermelho dentro do presídio no Rio de Janeiro. Isso merecia, no mínimo, né, um esclarecimento, uma nota do Exército Brasileiro que nunca teve, que eu saiba. Pode ser que eu esteja enganado, o senhor que é um militar agora na reserva, né, por causa do seu mandato, né, o senhor podia nos informar. Então, esses 4 fatos me levaram a uma convicção. Havia um acordo claro. Então, esses 4 fatos me levaram a uma convicção. Havia um acordo claro entre as autoridades estaduais e o Comando Vermelho. E aí eu quis traduzir isso em número. E, paz, meus senhores, o Comando Vermelho, além de recuperar todas as áreas que ele havia perdido, ele conquistou áreas que eram da milícia. Jacarepaguá, por exemplo, era uma área totalmente dominada pela milícia. Hoje você tem metade milícia, metade Comando Vermelho em combates sangrentos. O corredor da estrada de Madureira, não é Madureira bairro, é um corredor que liga Itaguaí até Nova Iguaçu. Ali tem vários bairros, Conjunto da Marinha, Botafogo, vários bairros, né? Mais de 30 bairros. Aquilo era tudo milícia. O Comando Vermelho tomou tudo. E eu, por uma situação que vivi, né, eu hoje sou guardado por 12 homens da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, a pedido do Ministério Público do Estado. E acho que depois do que eu vou falar aqui, eu vou ter que pedir até ao ilustre presidente, né, que reforce, embora os homens que trabalham comigo, tem alguns que são do BOPE, né, e tem muito carinho por mim, porque eu fui o autor da construção do BOPE. Pois bem, o Comando Vermelho recuperou todas as suas áreas, se expandiu, enquanto as outras organizações criminosas encolheram. Bom, mas eu precisava entender alguns aspectos. E aí eu fui percebendo o modus operandi de uma parte da lavagem do dinheiro do Comando Vermelho em setores que depois, eu estou falando isso aqui, é coisa de 1 ano atrás, que depois veio aparecer em relação ao PCC na Operação Carbono Oculto. Eles lavavam e lavam dinheiro através de uma rede de combustíveis cujo empresário, ele foi preso por uma denúncia que eu fiz, de uma reportagem chamada Operação Caça-Fantasma, porque ele havia aberto uma firma no nome de um morto.
Aí eu denunciei, o Ministério Público prendeu ele. Quem foi o advogado dele nessa época? Rodrigo Bacelar. Quem foi o maior contribuinte da campanha de Cláudio Castro? Esse empresário, dono de uma rede de postos de combustíveis do Estado. Quem é esse empresário? Hoje eu disse até, agora há pouco, numa postagem, né? Estou vendo a sua água errada. Vou descobrir seus segredos todos. O nome desse empresário é Fernando Trabac. Você anote o nome dele aqui. E a lavagem é feita através de uma associação de postos de combustível do Estado do Rio de Janeiro, a Aposerge. Só que a Aposerge, o presidente é ele, e o resto da diretoria é a mulher dele, o filho dele e o irmão dele. A Aposerge. Essa empresa, que eu não consegui quebrar todo o sigilo dela, né? Porque a gente também tem que investigar, mas também não pode sair da lei, não pode cometer crime em nome da legalidade. Mas teve um ano que ela movimentou, era uma associação, mais de R$1 bilhão. Associação de pó de gasolina. E eu fui saber com outras pessoas, né, que têm redes grandes de combustível, se eles estavam filiados. A maioria nem sabia da existência. Como ele tem muitos postos. Então, eu já dei aqui 2 nomes que os senhores deviam colocar no radar. Um chama-se Leonardo Francisquim, atual subsecretário geral de administração penitenciária. Os presídios do Rio de Janeiro se transformaram, e aí eu vou dar aqui 3 exemplos, né, num escritório do Comando Vermelho. Tanto que os senhores viram aqui pela reportagem do Globo, que eu mostrei, feita em grande parte com os prints que eu consegui junto a agentes penitenciários que não concordam com... não concordam com esse tipo de situação, né, que quando eles quiseram decretar, né, paz... Durante o G20 não teve nada, não aconteceu nada, entrou tudo nesse dia, né? Bom, e dei o segundo nome, que é o do senhor Fernando Trabac. Pois bem, o que acontece hoje de anormal na Secretaria de Administração Penitenciária? Existiu um negócio que todo mundo tentava acabar, eu mesmo tentei acabar, mas era difícil acabar, que são as cantinas. E, finalmente, o Ministério Público determinou que acabasse com as cantinas. E o governo criou um programa chamado Cesta Online. Como é que funciona a Cesta Online? Cada preso, a família dele tem direito a comprar 2 salários mínimos por semana através de um programa que ele entra, acessa e cai para uma das 2 firmas, dependendo de onde o preso está. Tem a numeração, então ele sabe, ó, se é do número tal, tal, cai para uma empresa. Se é do número tal, tal, cai para outra empresa. Cesta Online. Pois bem, eu achei interessante, falei, 2 salários mínimos por semana para a família de preso, tá bom. Tem preso que pode pagar, a maioria não pode, mas... Vamos ver a empresa. Aí comecei a investigar a empresa. Aquela coisa habitual de sempre, vamos ver onde fica e tal. Aí eu descubro que uma das empresas, são 2 empresas, uma chama-se Caçarote e a outra é Locacem. A Caçarote, eu encontrei a sede dela, lá perto dos presídios, em Bangu, na Avenida Brasil, né? Tem caminhões. A Locacem, uma pequena casa com telha de amianto, no bairro do, acho que é Pilar, em Duque de Caxias.
Eu até liguei para um colega meu, o Washington Rey, falei, escuta, você conhece esse bairro aí? Ele disse, conhece até como governador, asfaltou umas ruas lá. Eu falei, tá bom. Você conhece essa empresa aí? Não. Não conhece a locação? Deve ser uma empresa grande para fornecer alimentação para esses presos todos. Né? São 45 mil presos no sistema prisional do Rio. Ele disse, olha, eu não conheço não. Aí fui ver o galpão dela onde ficava. Fica no estacionamento de um supermercado, não existe não. Rapaz, não tem sede, não tem galpão. Vamos ver quem é o dono. Pegamos lá o dono, capital social alto da empresa. Descobrimos que o rapaz nem sabia o que era locação. Eu trabalho com uma equipe pequenininha lá, né? Meus colegas, para quem eu quero até mandar um abraço, a Aline, a Juliana e a Isa. Aí descobrimos que o rapaz recebia até Bolsa Família. Mas como o senhor é dono de uma empresa que fatura milhões? Pelo menos consta aqui que o senhor é o dono. Nada. Na verdade, nós fomos apurando, e chegamos, senhor presidente, à conclusão que os donos são o policial civil Fernando Hackman. Aliás, esse cidadão, na CPI do narcotráfico, foi denunciado pelo Magno Malta, que está aqui. Ele é um homem que fica de plantão dentro do palácio. Foi assim no governo Sérgio Cabral, foi assim no governo Witzel e é hoje. No meu período eu botei ele para fora de lá. Quando apareceu o nome dele na CPI, Magno me avisou, eu botei ele para fora de lá. Ele é um dono. Porque o outro, segundo o rapaz afinou, era um tal de Abel. Não, é o Abel. Eu falei, como é que você sabe quem é esse Abel? Eu não sei. Eu fui procurar. É o secretário de governo, Rodrigo Abel. Na verdade, ele não é secretário de governo. O secretário de governo é o seu conterrâneo lá. Ele é, vamos dizer assim, chefe do gabinete ali. É uma pessoa da total confiança do governador. Hã? Enfim, 2 membros do governo, né? Donos de uma firma fantasma, faturando milhões. Agora, você imagina, 45 mil presos comprando 2 salários mínimos, é verdade que não vende, né? Mas aí o que eu fui descobrir? Que os presos, chefes de facção, eles pegavam autorização com o número, porque quando você vai fazer o pedido, você coloca o número. Com os presos mais pobres e comprava em nome deles. E as cantinas que antes não existiam, tinham acabado, começaram a existir dentro das celas e eles revendiam. Eu até peguei uns preços, só para comparar, que além de roubar a população, ainda roubam os presos. Porque os preços que eles colocam dos produtos na tal da cesta online. Olha assim, só para... Não é nem interromper, é só para contribuir com o garotinho. Ô, senador, com todo respeito, é porque o tempo do convidado era 20 minutos, nós já estamos tendo... Não, pelo amor de Deus, do convidado. O tempo do convidado era de 20 minutos, já estamos indo para 40 minutos. Sim. Depois que ele expor, aí eu vou abrir para o relator e abro para o parlamentar. Quero registrar a presença do senhor, do deputado Luiz Lima. Bem-vindo a essa casa. Mas, por gentileza, se o senhor puder já tentar indo para a conclusão, para que o relator possa fazer as intervenções e o colega senador também assim contribuir, bem como o vice-presidente. Então, aí eu pedia ao pessoal, por exemplo, eu tenho aqui um item, né?
cortador de unha. Que, aliás, não devia nem ter cortador de unha para vender para preso, que é perigoso. Mas tem. Né? No supermercado mundial, custa R$ 6,99. Na cesta online, custa R$ 19,76. Creme dental Oral-B, anticário, que eles colocam lá na cesta também, a marca. No supermercado custa R$ 4,00. Na cesta online custa R$ 9,56. Eu não vou ficar falando aqui de preço, só para vocês terem noção da safadeza de roubar preso. Roubar preso. Bom, aí eu digo, isso é um absurdo. Aí começo a me aprofundar no sistema da administração penitenciária. Sou procurado por um fornecedor de alimentação para os presídios, né? Dizendo que ele foi convidado a participar de uma contribuição mínima, né, de R$ 1 por quentinha. 45 mil presos, 2 quentinhas, almoço e janta, 90 mil quentinhas. R$ 1 por quentinha, 90 mil reais por dia. Ele se recusou. Então eu publiquei uma matéria, né, dizendo: o Rio tem uma nova rainha das quentinhas. O governador me processou, eu pedi exceção da verdade. Na semana do julgamento ele desistiu. Pode pegar, está aqui, está publicado. Ou seja, a Secretaria de Administração Penitenciária é fraude sob fraude, uma atrás da outra. Corrupção generalizada, onde participam o governador, o seu secretário, a secretária da área. Quer mudar de área? Então vamos. Vamos para a Secretaria de Educação, onde o senhor Rodrigo Bacelar indicou a subsecretária de Educação. A subsecretária de Educação tem um filho que é o operador do sistema. No final do ano, assim, entre o Natal e o Ano Novo do ano passado, eles iam comprar, por dispensa de licitação, 497 milhões em livros. Mas não é livro de estudo, não, é aquele livro de historinha, tá? De uma editora famosa. Aí eu chamei o repórter, um amigo meu, Gabriel, que trabalha numa grande emissora, falei: Gabriel, isso aqui você tem que fazer antes deles comprarem. Ele deu a matéria, eles desistiram e compraram 74 milhões. E aí eu poderia citar na Secretaria de Educação centenas e centenas de irregularidades, um escândalo. Quem comanda a secretaria? Professora Roberta. Indicação, Rodrigo Bacelar. Quem opera a secretaria? Professora Joilza. Indicação, Rodrigo Bacelar. Quem opera todas as safadezas é o senhor Guilherme Abreu, filho da subsecretária. Senhor presidente, eu disse que eu daria nomes, porque é leviandade você chegar aqui e fazer uma acusação e não dizer quem é, né? Aí vamos... Eu ia chegar na parte principal agora, mas eu posso mais 10 minutos? A gente faz assim, o que eu entendo, o apreço regimental do nosso presidente, ele tem razão para a gente manter o método, mas a partir de agora, a minha primeira pergunta é: o senhor pode continuar a apresentação? Posso. Aí nós chegamos na Secretaria de Fazenda. Secretaria de Fazenda, a equipe principal, o secretário,
eu lamento, eu vou ter que citar o nome de todo mundo aqui, inclusive pessoas que é totalmente administrada por Ricardo Magro. Ricardo Magro. Ele paga e muito bem. Agora, qual é a vergonha? Eu publiquei os vídeos de um jantar que ele promoveu em Nova York. Até quiseram me... Vai, meu irmão. Mas como é que você conseguiu esse vídeo? Não é problema meu. Né? Onde estavam presentes no jantar em Nova York? O governador, o secretário Rodrigo Abel, o secretário de Fazenda, o o líder do governo no Senado, o seu Jacques Wagner, que discursou. O então ministro Barroso, representando o Supremo Tribunal Federal, no jantar do maior sonegador de impostos do Brasil. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, além de outras figuras que foram citadas pelo cerimonial do evento. Eu vi aquele vídeo, eu não acreditava. Patrocínio da Refit. Bom, ali são milhões. Porque ali, senhor presidente, é uma engrenagem que envolve Fazenda, AGRIO, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado, e a CODIM, a Companhia do Distrito Industrial, que é a empresa que concede incentivos fiscais. E para o dinheiro do incentivo fiscal voltar uma parte, como é que eles fazem? Contrataram um escritório de consultoria tributária que tira a nota e devolve o dinheiro. Tudo na cara de todo mundo. O senhor vai me perguntar, mas quando o Sérgio Cabral, o senhor veio aqui em Brasília, fez uma representação, tinha 2.000 páginas, mostrou todo mundo foi preso, por que o senhor não fez agora a mesma coisa? Bom, eu estava até preparando, disse ao senhor ontem, mas quando eu vi que houve um atalho, onde o ministro Alexandre de Moraes usou o fato dele ser relator da DPF das favelas e, aproveitando daquele fato, prendeu, né, o presidente da Assembleia, que depois foi solto, e eu já tinha conhecimento, né, de tudo que aparecia como informações. O Rodrigo Bacelar, senhor presidente, e o governador, eles montaram 2 organizações criminosas. Uma na Assembleia Legislativa, o senhor vai ver, se essa investigação for a fundo, a lamentável situação. E vou dizer para o senhor, corrupção não tem partido. Tem gente de tudo quanto é partido envolvido. Tem uma lista de 47 deputados que recebem mesada. 47 deputados. Vai aparecer, está no telefone dele. Ele foi preso com 3 telefones, 2 eram telefones e 1 era uma agenda. E ele usava o telefone como agenda porque ele achava que nunca ia ser pego. Agora há pouco eu tive a notícia, vai sair ainda na imprensa, eu acabei de publicar na hora que eu estava entrando aqui, já encontraram uma conversa dele com o corregedor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Então o senhor vai ver que esse negócio, se for para passar limpo, né, vai ser muito forte. Então, senhor presidente, assim, eu teria aqui dezenas de outras situações, né? Fico à sua disposição, se o senhor quiser tirar dúvida de qualquer coisa, se o nobre presidente quiser também perguntar. Eu agradeço pela colaboração inicial, governador Garotinho, e agradeço aqui pela concessão do nosso presidente. O senhor verbalizou que o Rio de Janeiro hoje, nessa esfera de interface
entre o crime organizado e o poder público, teria duas organizações criminosas, uma na Alerj e outra no governo. Definindo isso e tentando traçar uma espécie de organograma, na cabeça da organização criminosa da Alerj, eu teria o deputado Bacelar. Isso. Na cabeça da organização criminosa do governo, quem seria? O governador. O próprio Castro. Abaixo deles, quais seriam os nomes mais relevantes dentro dessa estruturação de crime? Olha, na Assembleia,